Olá, crianças do quarto ano A e do quarto ano B. Tudo bem com vocês e com a família? Eu espero que sim. Nessa semana nós vamos iniciar o nosso livro Ler e Escrever. Vamos iniciar também o nosso livro EMAI, ok? Eu vou passar para vocês agora as atividades que devem ser feitas no livro Ler e Escrever. Este livro contempla também todas as habilidades que nós já estamos trabalhando no outro livro. Então, ele vem como um complemento, como algo para vocês aprenderem a mais, tá? E ele é bem legal porque ele traz atividades bem diferenciadas. Então, nós vamos para a nossa primeira atividade, que é a nossa primeira sequência de atividades, que é aqui na página 11. A leitura feita pelo professor de uma história em quadrinhos. Atividade 1A. Leitura de história em quadrinho. Caros estudantes, seu professor irá apresentar para vocês vários gibis de uma mesma autoria, ou seja, de um mesmo autor, escritos por uma mesma pessoa. Esses gibis que nós vamos apresentar para vocês estarão em um link de Drive, que você consegue abrir tanto pelo celular quanto pelo computador, tá? E que eu vou deixar esse link junto com a folhinha. Então, vai estar lá, link do vídeo da professora e link do Drive de gibis, ok? O nome da personagem principal e alguns desenhos representativos de sua característica. A capa dos gibis mais antigos, não tem relação com a primeira história da revista, ao contrário dos gibis mais novos. Os gibis, eles sofreram modificações ao longo do tempo, nos desenhos, na forma gráfica de ser feita, né? Coletivamente, vocês lerão e analisarão as suas características, atribuindo sentido à linguagem verbal e não verbal. Então, vou explicar direitinho para vocês. Se nós estivéssemos presenciais na escola, nós faríamos uma enorme roda de leitura, iríamos olhar os gibis, analisar os gibis, ver de quem é o autor, né? Quem são os personagens principais, a capa, a linguagem verbal, né? Que é a parte escrita das histórias, como que ela é escrita, como que os personagens se comunicam na história em quadrinho. E a linguagem não verbal é aquela linguagem da imagem, como que são as imagens, se é bem coloridos, como que são os traçados, como são os desenhos. Nós faríamos todo esse análise, né, manuseando os gibis em sala. Como nós não estamos na escola e não tem a possibilidade de estar, né, distribuindo com vocês esses gibis e fazendo esse encontro dessa forma, nós iremos fazer um pouquinho diferente do que está proposto aqui, tá? Eu vou enviar para vocês esse link do Drive Google, tá? É um link de Drive que ele abre tanto no celular quanto no computador. E lá vocês vão encontrar diversos gibis em PDF, onde vocês podem clicar nos gibis, abrir, ler, mexer. Tem vários gibis. Todos são do mesmo autor, porém, eles têm de personagens diferentes, mas é da mesma turma. Você vai ver e você vai entender, porque eu tenho certeza que você conhece. Então, você vai pegar o seu caderno e vai colocar lá a data, né, que você está realizando a atividade, escrever atividade 1A, história, ler e escrever, né, leitura de história em quadrinhos, e você vai anotar ali as suas observações feitas em relação ao gibi. Todos os gibis são do autor tal, vocês conhecem, vocês vão ver, eu não vou falar aqui, que eu não, né, para não adiantar o que vocês vão ter que observar. Ele escreve gibis já há muito tempo, os personagens evoluíram conforme o tempo. Eu li a história e você vai contar sobre qual a história que você leu, sobre qual personagem que você gosta mais dessa turma, quais as características desse personagem que você mais gosta, tá? É uma turma, então são vários personagens, cada gibi é de um personagem diferente, então você pode escolher aquele que você se identifica mais, que você gosta mais, e você vai escrever sobre esse personagem, sobre as características desse personagem, tá? Que você escolheu. Então, essa é a atividade 1. Você vai fazer anotando no seu caderno, ok? Atividade 2A. Leitura da história em quadrinho. Então, aqui fala, inclusive, para a gente ler em duplas, né? Mas você vai fazer a sua leitura individual. Você pode até chamar alguém para ler junto com você. Um gibi.
Aqui você vai observar os personagens, a característica, a ilustração, o formato dos balões, o movimento nas passagens dos quadrinhos, o efeito do humor e a compreensão global do texto. Ou seja, aqui você pode escolher já um outro gibi, né? De um outro personagem. Você vai observar as características daquele personagem, você vai falar sobre o personagem que você escolheu. Depois você vai observar o tipo de balão utilizado naquela conversa, naquele diálogo que você leu na história em quadrinho. Cada balão, a gente vai perceber que cada balão na história em quadrinho, ela representa uma coisa diferente. Quando o personagem está falando, o balão é desenhado de uma forma, de um jeito. Quando o personagem está pensando ou sonhando, o balão é de um outro formato, tá? Então, isso vocês vão observar conforme vocês vão fazendo a leitura e vocês vão anotar tudo aqui. Então, aí vocês vão colocar lá no caderno. Atividade da semana, de 2 a... Né, de 2 a 5, 6, 6, né? De 2 a 6, ler e escrever, livro ler e escrever, atividade 1A, você vai escrever sobre o autor, sobre o seu personagem favorito dessa turma, sobre as características do seu personagem favorito, sobre as características do gibi que esse autor costuma fazer, se ele usa cores fortes, como é que ele faz. E na atividade 2A, você vai escolher um outro gibi para você fazer a leitura e você vai observar as características também do personagem e você vai observar os tipos de balões utilizados, ok? Então, você vai fazer tudo isso anotando no seu caderno, tá? Agora, nós vamos aqui, ó, para a sequência didática, ainda na página 11, a sequência didática, atividade 1A, ortografia. Então, aí vocês vão escrever no caderno assim, sequência didática, página 11, ortografia, atividade 1A, porque já é uma outra atividade, tá? Para que a gente organize o nosso caderno, a cada atividade que a gente for fazendo, é necessário que vocês copiem esse títulozinho que está em azul, para que vocês, antes de responder, para que vocês saibam diferenciar e para que a gente possa diferenciar também qual atividade que é cada vez que você está fazendo. Nessa atividade, seu professor, né, realizará um ditado com o objetivo de conhecer o que vocês já sabem e o que vocês não sabem quanto à escrita. Exatamente isso. Eu e a professora Andréia queremos saber como que vocês estão escrevendo, o que vocês sabem escrever, como que vocês estão escrevendo, se vocês estão com bastante erro ortográfico, se vocês estão escrevendo direitinho, se vocês ainda precisam melhorar na alfabetização, tá? Essa atividade é muito importante para que a professora Egli, a professora Andréia, possa avaliar as próximas atividades, os próximos métodos que a gente vai usar para fazer atividade com vocês, ok? Então, é importante que vocês prestem bastante atenção na atividade e que não peçam ajuda de um adulto para fazer o ditado, que vocês escrevam conforme o que vocês sabem realmente, ok? Então, vamos lá. Para isso, você vai utilizar uma fábula, né, que a professora vai fazer a leitura agora para vocês. Então, prestem atenção. Aqui, nós vamos trabalhar o texto, o gênero fábula, né? O que é uma fábula? Uma fábula é uma história escrita utilizando personagens que geralmente são animais que falam, né? Animais que falam, que pensam, para nos ensinar algo, tá? Para trazer algum ensinamento pra gente. As fábulas mais conhecidas são as fábulas de Esopo, vocês já devem ter escutado falar. E hoje eu vou fazer para vocês a leitura de uma fábula do Esopo, muito conhecida. Então, eu vou fazer a leitura da fábula para vocês. Essa fábula é A Lebre e a Tartaruga, de Esopo. A Lebre e a Tartaruga. A lebre vivia dizendo para todo mundo que ninguém entre os animais era mais veloz do que ela. Uma tartaruga que passava calmamente não pôde deixar de escutar o que a lebre espalhava aos 4 ventos. A tartaruga foi falar com a lebre. Aposto que numa corrida serei a vencedora
desafiou a tartaruga. A lebre, depois de passada a surpresa, riu-se da tartaruga. Você deve estar maluca, tartaruga. Tartaruga fez-se ofendida e respondeu: por acaso está com medo de perder, está? A lebre riu-se ainda mais alto. Avisou-lhe: é mais fácil um tubarão voar do que uma tartaruga ganhar uma corrida de mim. Os animais que estavam muito interessados na disputa começaram a fazer os preparativos para a corrida. No dia seguinte, já havia uma faixa de largada e a raposa, que dizia ser o mais inteligente dos animais, aceitou ser o juiz. Então, a raposa deu a largada com uma bandeira e a lebre disparou na frente, antes mesmo que a tartaruga desse o primeiro passo. Mas a tartaruga prosseguiu na sua pouquíssima velocidade, não se importando com a lebre. A lebre, certa da vitória, resolveu descansar um pouco à sombra de uma linda árvore. A lebre ainda pensou antes de fechar os olhos: se a tartaruga conseguir chegar até aqui, eu dou uns 2 passos e fico já à frente dela. Mas a soneca que a lebre tirou durou tempo demais e ela nem percebeu que a tartaruga passou vagarosa e silenciosamente. Quando a lebre acordou, nem percebeu que a tartaruga ia bem à sua frente. Qual não foi a sua surpresa ao ver a tartaruga cruzar a linha de chegada antes dela? Desse dia em diante, a lebre nunca mais se gabou de sua velocidade. Moral da história: quem segue devagar e com constância sai sempre vencedor. Quem segue devagar e com constância sai sempre vencedor. Então, reparem que eu li aqui para vocês uma fábula. Essa fábula foi escrita pelo Esopo, tá? Essa fábula, ela aparece aqui como personagem principal alguns animais. Esses animais falam, pensam, andam, agem como nós, seres humanos. Nas fábulas são assim. E ela sempre no final traz uma moral da história para ensinar a gente alguma coisa, algum valor, tá? Bom, agora eu vou fazer o ditado para vocês de algumas palavras. Não vale voltar no texto para copiar, ok? Combinado? Vocês podem até fazer isso depois para verificar os erros de vocês, mas enquanto vocês estiverem fazendo o ditado, não vale voltar na fábula, combinado? Então vamos lá, vou começar para vocês. Primeira palavra que vocês vão escrever para mim agora, vocês vão escrever assim no caderno, né? Ditado do ler e escrever, página 11, fábula, a lebre e a tartaruga. O título tá aí aparecendo na tela agora para vocês copiarem, ok? E aí vocês vão escrever, dar uma pausinha no vídeo e vão escrever esse título, como eu disse anteriormente, é importante para separar as atividades que estão sendo realizadas. Então, esse é o ditado, ler e escrever, página 11, fábula, a lebre e a tartaruga, tá? Aí vocês dão uma pausinha no vídeo e agora eu vou começar a ditar as palavras para vocês. Então, primeira palavra, vocês vão escrever veloz. Veloz. Primeira palavra, veloz. Segunda palavra, vocês podem ir dando uma pausa no vídeo conforme eu for falando as palavras, ok? Segunda palavra, tartaruga. Tartaruga. Segunda palavra, tartaruga. Terceira palavra, lebre. Lebre. Terceira palavra, lebre. Quarta palavra, calmamente. Calmamente. 5ª palavra,
Pensem para escrever bem direitinho, ok? Quinta palavra, desafio. Desafio. Quinta palavra, desafio. Sexta palavra, tubarão. Tubarão. Sexta palavra, tubarão. 7. Interessados. Interessados. 8. Preparativos. Palavra 8, preparativos. Nona palavra, pouquíssimas. Prestem atenção, pouquíssimas. E 10ª e última palavra, constância. Constância. Nessas palavras ditadas para vocês, eu utilizei som nasal, eu utilizei 2 S's, utilizei o ão, né, tio, utilizei sílabas complexas como PR, acompanhadas por 3 letras, utilizei S com som de Z, Z com som de S, perdão, e alguns acentos também. Então, esse ditado é para que a gente avalie o como vocês estão escrevendo. Então, da maneira com que você escreveu as 10 palavras, antes que você volte aqui para ver os seus erros, você vai tirar uma foto desse ditado e enviar, postar lá no Facebook para que a gente possa dar uma olhadinha como que você está escrevendo, ok? E depois disso, você pode sim voltar o texto, não só pode, como deve, inclusive, voltar no texto, olhar as palavras que foram ditadas aqui para você e corrigir para ver aonde você errou, se você errou alguma e onde você errou, ok? Eu vou passar rapidinho as 10 palavras novamente. Primeira palavra foi veloz, segunda, tartaruga, terceira, lebre, quarta, calmamente, quinta, desafio, sexta, tubarão, sétima, interessados, oitava, preparativos, nona, pouquíssimas e 10ª e última, constância. Ok, crianças? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Essas foram as palavras ditadas. E vou deixar uma dica aqui. Explorem bastante o Drive de gibi, que eu vou colocar para vocês o link junto nas atividades. Explorem bastante, tem muito gibi legal, muita história boa, tá? E por curiosidade, pesquisem outras fábulas escritas pelo Esopo, são todas ótimas. E depois você conte pra gente lá no Facebook ou na aulinha na próxima quinta-feira, quais fábulas você achou, quais fábulas você já conhecia, quais fábulas você gostou, ok? Então fica a dica aí para o nosso próximo encontro de quinta-feira, nós vamos trabalhar o tema fábula, tá bom? Beijo grande, crianças, fiquem com Deus e até a próxima.